Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. No último programa que nós tivemos, ouvimos as declarações de Jesus Cristo e também as declarações do apóstolo Pedro. Declarações muito importantes, mas também ao mesmo tempo opostas a si mesmo. Se por um lado o apóstolo Pedro declarou que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, logo em seguida talvez ele achou que poderia repreender Jesus por ter recebido uma tamanha revelação de Deus. E o próprio Jesus repreende o apóstolo Pedro dessa sua atitude, pois ele estava a ser uma tentação, uma pedra de tropeço para o próprio Jesus Cristo. E por isso deixa um alerta para cada um de nós, que temos que ensinar a palavra de Deus, de não nos arrogarmos ou não nos orgulharmos, de talvez num dia fizemos uma grande pregação, fizemos um grande ensino sobre a palavra de Deus, esquecendo-nos às vezes que aquele que está em pé, cuidado, não caia. Este é o desafio de Jesus Cristo para cada um daqueles que é seus filhos e que deve constantemente estar em vigilância. Orai e vigiai, diz Jesus, para não entrarmos em tentação. O apóstolo Pedro, certamente, ao ver a declaração que ele tinha recebido de Deus, pensou que poderia já dar conselhos a Jesus. Poderia pensar que talvez ele já poderia saber um pouco mais que Jesus. Então repreende Jesus, e isso vimos no último programa, mas como não comentámos suficientemente este texto, eu gostaria de ter voltado a ele hoje, no início do nosso programa. Pois é, de facto, um exemplo daquilo que muitas das vezes nós podemos fazer, algumas das coisas onde nós podemos cair também, se não vigiarmos. Por isso Jesus disse que aquele que quer preservar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que a dá em favor dos outros, esse então a achará. E Jesus, depois dessas afirmações e, no fundo, desse desafio, é entregarmos a nossa vida nas mãos dele para que ele possa edificar a sua igreja, Jesus faz uma declaração tremenda também aos seus discípulos. E ele diz no capítulo 16, verso 28, e é onde nós nos encontramos e é de onde nós vamos partir para a reflexão de hoje do nosso programa. Estamos neste capítulo 16 do Evangelho de São Mateus e no verso 28, Jesus diz: em verdade vos digo que há alguns aqui que se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Jesus está a falar de alguns, não está a falar de todos. E eu creio que este texto liga claramente com o capítulo 17, logo em seguida, porque logo a seguir Jesus separa 3 dos seus discípulos e vai com eles para um monte. Afasta-se com eles para um monte. E Jesus disse para que eles pudessem preservar esta informação até que Jesus Cristo subisse aos céus. E vemos que o apóstolo Pedro escreve na sua carta, na segunda carta de Pedro, 1 capítulo, verso 16 e 17, porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Certamente o apóstolo Pedro estava-se a referir a este momento único que ele viveu com os seus co-discípulos, com mais 2 dos seus discípulos de Jesus, e eles estavam ali os 3 com Jesus Cristo, e ele assistiu a este cenário incrível que foi a transfiguração de Jesus Cristo. Deve ter sido, sem dúvida, um momento tremendo para o apóstolo Pedro presenciar coisa tão fantástica. Mas se por um lado esse momento foi muito marcante para a sua vida, talvez possa dizer que algo que possa parecer estranho aos seus ouvidos, mas a transfiguração não tem por objetivo o manifestar a divindade de Cristo, o poder só de Cristo. Eu creio que antes de manifestar a divindade de Cristo, a transfiguração mostra claramente a humanidade de Jesus Cristo.
E nós iremos tentar explicar o que é que isto quer dizer. Por um lado, olhando para o Evangelho de São Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos que narram este episódio, e eles não têm por fim o manifestar a divindade de Cristo. O Evangelho de João, sim, enfatiza muito mais o facto de Jesus Cristo ser Deus, e ele não relata este episódio. Isto deve dar-nos algumas pistas de reflexão. Por essa razão, podemos pensar que este momento que Pedro viveu com Tiago e João foram, sem dúvida, um momento que revela a humanidade de Jesus e não a divindade de Jesus. Revela esse fator porquê? Porque Jesus quer mostrar a cada um de nós aquilo que, no fundo, nos vai acontecer como seres humanos. Um dia seremos transformados à semelhança de Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança. Jesus foi transformado, transfigurado, é a expressão usada, a palavra usada para esta situação que ocorreu aqui com Jesus naquele monte diante dos apóstolos. Eles estavam ali e presenciaram tudo. E o que é que aconteceu? O seu rosto, o rosto de Jesus, resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ele estava ali refletindo como uma luz que de facto surgia dele e irradiava para todos os lados. E os apóstolos que estavam ali com Jesus olharam para ele e viram Jesus se transformando dessa forma. E eis que Jesus não estava só, apareceu também Moisés e Elias que falavam com ele. Eles estavam com Jesus Cristo falando acerca do que iria acontecer a Jesus. E Moisés e Elias estavam também como glorificados, digamos assim. Por isso, mais uma vez, creio que Jesus Cristo aqui não estava manifestando só a sua glória divina, mas estava, acima de tudo, mostrando aquilo que iria acontecer aos homens em geral. Aquilo que irá acontecer a cada filho de Deus. Será transformado à semelhança de Cristo. E eis que esses 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória também, diz aqui o texto, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles estavam presenciando este cenário de facto sobrenatural, em que Jesus fala com Moisés e Elias, e é possível que Moisés e Elias estivesse reafirmando a vontade do Pai, Moisés e Elias estivesse de alguma forma consolando até mesmo Jesus Cristo. E porquê é que dizemos isto? Porque se nós olharmos para o momento em que Jesus Cristo está no jardim Getsemane, a oração final que Jesus Cristo faz, ele diz o texto que ele estava angustiado até à morte, estava angustiado tremendamente. E inclusive ele diz ao Pai, se é possível, passa de mim este cálice. É possível que Moisés e Elias estivessem encorajando Jesus a seguir o seu objetivo de ir até à cruz, de ir até Jerusalém. Depois deste momento, no verso 4, diz o texto, Pedro, mais uma vez, dirige-se ao Senhor, Senhor, é tão bom estarmos aqui. Se quereres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Mais uma vez, Pedro era aquele homem que era impetuoso, rapidamente agia, talvez às vezes até antes de pensar. E era aquele homem que, como já vimos nos comentários anteriores, sobre o qual Jesus Cristo disse que a declaração que ele havia feito, que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho do Deus vivo, iria ser edificada a igreja. Sobre Jesus Cristo, pois sobre um homem como Pedro não podia ser edificada a igreja. Ele era um apóstolo, como eram os outros, homem importante, sem dúvida alguma, para o reino dos céus, mas vemos aqui que ele estava a querer equiparar Jesus a Moisés e Elias. Faria uma tenda igual para cada um deles. De alguma forma iria tentar começar algumas, talvez a ideia de Pedro fosse, bem, isto é tão bom que a gente já nem sai daqui, vocês ficam aqui connosco, passamos o nosso tempo todo aqui. Mas esse não era o propósito de Deus. Deus simplesmente queria manifestar que o facto de eles estarem ali, este seria o que iria acontecer a toda a humanidade se seguirem Jesus Cristo, se aceitarem Jesus como a revelação de Deus aos homens. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui vemos o poder de Deus Pai sendo manifesto. Jesus Cristo estava na presença dos apóstolos
E os apóstolos ouvem esta voz de Deus Pai, relatando acerca do Filho, que ele era o Filho amado em quem Deus tem prazer, em quem Deus Pai tem prazer. E o desafio de Deus feito ao homem é a ele ouvir. Nós necessitamos continuar a ouvir Jesus Cristo. Precisamos de parar e continuar a ouvir aquilo que Jesus Cristo nos diz. Os discípulos, ao ouvirem isto e ao ouvirem isto, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles se levantaram os olhos e ninguém viram senão a Jesus. Mais uma vez, este é um exemplo para nós. Quando nós olhamos à nossa volta, o que vemos nós? Quais são as referências de vida para nós? Jesus Cristo é claramente a referência para si, para mim. Estes discípulos estavam cheios de medo ao serem confrontados com a palavra de Deus. E os seus olhos são dirigidos de novo para a pessoa de Jesus Cristo. A ninguém mais viram senão a Jesus. Talvez é o momento de você olhar somente para Jesus. Talvez você tenha vivido situações de medo. Talvez você, inclusive, a própria religião que segue lhe mostra e instiga medo. Talvez você, ao ser confrontado com a palavra de Deus, sinta medo no seu íntimo. E o desafio é olhar somente para Jesus. Foi o que os discípulos fizeram. Eles não viram mais ninguém senão Jesus Cristo. E esse é o desafio para si também. Olhar para Jesus com os seus olhos bem postos nele, na circunstância que você está a viver, e confiar que Jesus Cristo, este Deus feito homem que habitou no nosso meio, pode transformar as circunstâncias em que você vive. Depois, no verso 9, vemos: descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus que a ninguém contassem a visão, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. Eles tinham esta responsabilidade de guardar esta informação que mostrava a humanidade perfeita de Jesus transfigurada, esta informação que mostrava que todo o homem será um dia transformado à semelhança de Jesus Cristo. E é necessário que cada um de nós possa viver dessa forma, possa viver em conformidade com a pessoa de Jesus Cristo. A esperança da humanidade não está noutras coisas senão na pessoa de Jesus. Com todo o respeito pelas ciências, pela educação, pela escola, a esperança da humanidade não está nisso. Só o homem verdadeiramente transformado no seu íntimo pode fazer uma sociedade melhor. E isso é o que Jesus oferece. A ciência, por vezes, dá retoques de cosmética. A educação, por vezes, refina a nossa maldade. Mas só Jesus pode transformar o coração do homem. No verso 10, vemos ainda: mas os discípulos o interrogaram: por que dizes, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de facto Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Jesus está a referir-se à pessoa de João Batista, ainda que mais do que Elias, porque Jesus não está a falar aqui de uma ressurreição ou de uma reencarnação. Jesus está a falar que, de facto, João Batista veio no mesmo espírito de profeta, no mesmo espírito ousado de anunciar o Messias prometido, nesse ímpeto de falar a verdade sem temor e de um coração íntegro e sincero. E é disso que Jesus está a falar. Mas eles rejeitaram Elias, rejeitaram João Batista, e assim como iriam rejeitar a Jesus Cristo, eles fizeram também isso com a pessoa de Jesus. E então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Jesus falava a respeito de João Batista, este homem que era o maior homem nascido de mulher, mas, como diz o próprio Jesus Cristo, seria o menor no reino dos céus, como nós já comentámos num programa anterior. No verso 14 continua dizendo: e quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Este homem pede a Jesus que ele tenha compaixão do seu filho. E diante deste cenário, Jesus compadece desse homem. Mas ele continua a explicar a Jesus o que tinha acontecido.
apresentei-o aos teus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Eles não o puderam curar. Muitas vezes nós agimos assim, como este homem. Pensamos que, em vez de ir a Jesus, mais vale ir aos discípulos de Jesus. E muitas vezes depositamos mais a nossa fé nas pessoas que aparentemente são boas, são generosas, são seguidores de Jesus Cristo, do que na própria pessoa de Jesus Cristo. Este homem fez exatamente este erro. Em vez de confiar em Jesus, estava a confiar nos discípulos de Jesus. E diz o texto que eles nada puderam fazer. Eles não puderam curar esse menino. E Jesus clamou dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demónio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Esta atitude de Jesus Cristo diante da multidão, ele declara exatamente aquilo que tem de declarar para o nosso povo. Ó geração incrédula, até quando nós vamos continuar a sofrer sem recorrer à pessoa de Jesus Cristo? Até quando nós iremos continuar a recorrer aos discípulos de Jesus em vez de recorrer à pessoa de Jesus Cristo? Só Jesus tem real poder para transformar as situações. Tanto que, assim que trouxe o menino, Jesus o curou. Os discípulos ficaram intrigados com esta situação. E no verso 19 diz: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aqui é preciso fazer um pequeno reparo e uma paragem. É interessante ver aqui o que Jesus diz acerca dos discípulos. Este menino não foi curado por falta de fé do seu pai, nem por falta de fé do próprio menino. Este menino não foi curado por falta de fé dos discípulos. É o que o texto está aqui a dizer. E infelizmente hoje verificamos situações em que a responsabilidade é colocada sobre o enfermo, dizendo que aquele fulano não foi curado ou aquela senhora não foi curada porque tinha uma fé pequena. E nunca se questiona a fé daqueles que estão a agir em nome de Deus. E é interessante que a causa aqui deste menino não ter sido curado foi a falta de fé dos discípulos. Pelo menos é o que o texto está aqui a dizer. Jesus respondeu que foi por causa da pequenez da fé dos discípulos que eles não puderam curar este menino. Porque se eles tivessem fé como um pequeno grão de mostarda, eles poderiam ter feito esse trabalho. Só que os discípulos tinham pouca fé para agir dessa forma. Deixo isto da palavra de Deus no seu coração. Esta informação que talvez possa ajudar a entender algumas coisas que se passam muitas vezes por aí. E Jesus diz ainda no verso 21, mas esta casta não se expele senão por meio de oração e de jejum. De novo, Jesus volta a falar desta questão da oração e do jejum. Aqui o caso parece que não foi só a questão da falta de fé ou pequenez de fé dos discípulos. Aqui era de facto uma situação especial, provavelmente uma casta demoníaca bem mais poderosa em que era necessário uma intervenção diferente. Não é uma receita que Jesus está a dar aqui. Às vezes as pessoas tentam encontrar receitas na Bíblia para agir, enfim, como elas entendem. Mas Jesus não deixou aqui uma receita. A oração e o jejum é mais uma disciplina de oração e de intimidade com Deus do que uma receita para expulsar demónios. Depois Jesus continua dizendo: reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E então os discípulos se entristeceram. Esta é talvez a realidade de muitas pessoas. Quando Jesus Cristo fala a verdade e de uma forma transparente e diz qual é o objetivo que o trouxe, muitos pensam: eu não pensava um Jesus assim. Eu não tinha Jesus Cristo neste meu conceito. Eu achava que Jesus Cristo devia ser mais assim ou mais assado. E às vezes criamos uma expectativa da pessoa de Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Por isso devemos olhar para Jesus. Os discípulos estavam tristes porque eles estavam à espera que Jesus fosse aquele rei que iria estabelecer o seu reino agora e que eles iriam ser, digamos assim, os seus ministros. Ao Jesus relatar de uma forma frontal aquilo que o trouxe à terra, o que o fez se tornar homem, que era morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia para que você e eu pudéssemos ter vida eterna, os discípulos se entristeceram.
Eles preferiam um reino terreno do que um reino espiritual. E é isto que eu creio que muitas pessoas preferem. Ao olhar para Jesus, preferem o Jesus que multiplica o pão, que dá a roupa, que dá a cura, do que o Jesus que muda a alma, que cura o coração e que traz um caráter novo. Porque as pessoas muitas vezes preferem aquilo que é material às transformações espirituais. Por isso os discípulos estavam tristes, porque Jesus tinha sido frontal e tinha dito que o meu reino não é deste mundo. O meu reino é fazer a vontade do Pai. Por isso estes discípulos se entristeciam. Aqui depois no verso 24 continua e mostra uma outra cena. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam impostos, os das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então estão isentos os filhos. Mas porque não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. E o primeiro peixe que fisgares, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estanter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Havia necessidade de pagar estes impostos e Jesus diz: olha Pedro, pega nessas moedinhas, vai ao mar, apanha o peixe e paga os impostos para que eles não fiquem escandalizados. Mais uma vez Jesus está a manifestar o seu poder e a autoridade que ele tem. Ele era o Senhor de todas as coisas, inclusive é dos reinos da terra. Por isso ele não tinha dever nenhum de pagar este imposto. Mas para que eles não ficassem escandalizados, Jesus iria pagar o imposto, porque o seu problema, o problema de Jesus, não era os impostos com os romanos. O problema de Jesus é o seu coração e o meu coração. É a atitude que cada um de nós tem com a palavra de Deus. Jesus quer transformar as nossas vidas. E por isso Jesus disse: Pedro, vai ao mar, não custa nada, apanha uma moeda e paga os teus impostos, paga os meus impostos. Porque o mais importante é a comunhão com Deus. Por isso, quando Pedro estava naquele momento, lá no Monte da Transfiguração, ele ouviu aquela voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Aí ele ouviu. Deixa Deus falar ao seu coração. Ouça aquilo que Jesus lhe está a dizer neste momento. Deixa Deus falar no seu íntimo. O que é necessário você mudar para ter essa intimidade maior com Jesus Cristo? Jesus Cristo quer agir na sua vida. Jesus Cristo quer transformar a sua vida. Jesus vai continuar a falar aos apóstolos para ver se eles têm ou não esta atitude de perceberem o que significa o reino dos céus. Jesus vai falar acerca da reconciliação e do perdão. E isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.